सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि अववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः तवाभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Yasmad priya piya viyoga sanjoga janmo sokagnina sakala jani sudajyamanaha. Yasmad priya priya viyoga sanjoga janmo sokagnina sakala jani sudajyamanaha. Dukhyau sadam tadapi duksham atadhiya aham brahmanabhamami vadame tavadasajogam. Yasmad priya priya viyoga sanyoga janmo shokaginina sakala jani sudayhamanaha. Dukhyau sadam tadapi duksham atadhiya aham brahmanabhamami vadame tavadasajogam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que a verdade absoluta não é uma coisa barata, que pode ser alcançada através das massas, dos gritos, do poder do dinheiro, do poder dos homens. Através de nada disso você poderia frear a verdade absoluta, matar a verdade absoluta. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que a verdade absoluta não é uma coisa barata, uma coisa qualquer, que você pode freá-la, matá-la, sufocá-la através da agitação das massas ou dos gritos, do poder do dinheiro, do poder dos homens, que você possa matar a verdade absoluta. Isso não é possível. Se minha vida está dedicada, a esta verdade absoluta, então, se eu vou falar sobre esta verdade absoluta, e se o mundo inteiro ficar contra mim, para me matar, mesmo assim, eles não poderão fazê-lo. Porque para me proteger, a verdade absoluta pode se manifestar neste mundo material, para me proteger. Prabhupada nos dá essa certeza. Se a minha vida está totalmente dedicada à verdade absoluta, e se eu estou pronto para falar da verdade absoluta, sem medo como um leão, o mundo inteiro, mesmo que vá contra mim, que eles queiram protestar contra mim e me matar, eles não vão poder fazer nada. Porque a verdade absoluta pode descer para me proteger, na forma de Nrsimhadeva, como no caso de Prahlada Maharaj. Nós podemos discutir isso. Srila Prabhupada disse, o problema principal é, se eu quiser controlar o mundo material, se eu quiser controlar este mundo material, então esse desejo de controlar o mundo se torna como uma amarra apertada, uma amarra da ilusão. E esse é um fenômeno natural. É muito natural que as pessoas tenham esse desejo. Cada um tem o desejo esse desejo crônico. Eles querem controlar os outros. Eles querem controlar os outros. Eles querem desfrutar do mundo inteiro. Eles querem que cada uma das pessoas do mundo venha servi-lo. Cada um de vocês venha me servir. Esse é o desejo das pessoas, das almas condicionadas. É por isso que, gradualmente, eles entram na obscura profundeza da ignorância de Tama. Na obscura profundeza de Tamaguna. Esse é o problema principal. No Bhagavatam também está escrito. Neste mundo material, você deve depender de outras entidades vivas. Se você não depende de outras entidades vivas, você não consegue sobreviver. Jiva, Jivasa, Jivanam. Esse é um fenômeno geral deste mundo material. Nós temos que depender de alguém. Ou depender das árvores, depender das plantas, de tudo.
Nós vamos ter que coletar grãos, vegetais, frutas, tudo mais. Então, uma jiva depende de outra jiva. E essa jiva depende daquela outra jiva, como numa corrente. Na ciência da biologia, a gente fala da corrente alimentar, que é algo natural. Desta maneira, é quase natural. Um homem explora outros. E aquele outro homem explora mais um. Esse é um mundo de explorações. Isso não é bom para nós. Nós pensamos que seja muito bom. Nós pensamos que é muito confortável, que é muito bom. Tudo ao redor, objetos do meu desfrute estão em todos os lugares. Aqueles que são pessoas inteligentes, eles não acreditam nisso. Existe o plano da exploração, este é o plano da exploração, a plataforma da exploração. Uma jiva explora a outra. Se você quiser desfrutar, suponha, para o seu desfruto alguém precisa dar energia. Suponha que você não possa cozinhar. A mãe precisa cozinhar para você. Ela pode oferecer e dar para você. Dessa maneira, para arranjar o seu próprio desfrute pessoal, o seu conforto, alguém tem que dar energia. Alguém tem que trabalhar. Dessa maneira, essa realidade é a realidade da exploração. Aqui não existe verdadeiro amor. Não existe amor puro. Você não vai esperar nada. Se você esperar, você será como o tolo número 1. No mundo material, nós não podemos esperar um amor puro, afeição pura, nada. Afeto puro. Isso é algo que nós encontramos somente no Guru dos Vaishnavas, nos Vaishnavas puros. Eles podem demonstrar esse amor. Mas se eu quiser tomar alguma vantagem desse afeto e desse amor, eu vou cair e enfrentar grandes problemas. Então, dessa maneira, dentro do nosso coração, Hiranyakashipu está lá, Ravana também está lá, todos eles estão lá. Nós temos o desejo de desfrutar. Muitos shastras nós ouvimos, lemos, mas nós não podemos realizá-los. Nós não podemos realizá-los com o nosso coração. Nós escutamos, mas não podemos realizar com o coração, com todo o coração. Então, de que a forma que nós enxergamos das coisas pode se dissolver um dia. Como se eu colocasse uma barra de gelo na sua frente, uma barra sólida de gelo, um cubo de gelo grande, você poderia encontrar o desenho desta. Ele pode ter 3 pés de largura e 2 pés de altura, talvez de grossura 1 pé. Então, você pega a câmera e você analisa e desenha esse formato, mas depois de algum tempo aquele gelo vai derreter e você não vai ver mais nenhuma forma. Cadê a forma? Onde ela se foi? Eu estava muito interessado naquela forma, mas onde ela foi? Dessa maneira tudo se dissolve, tudo derrete, tudo se vai. Assim como uma onda vem. Depois de 100 anos, a partir de agora, todas as jivas que estão aqui, todos esses seres humanos morrerão e uma nova onda geracional virá para preencher o vazio, para preencher a lacuna deste mundo. Este é o fato. Mas mesmo assim, nós estamos ocupados com a forma, com o desenho. A gente sente atração o tempo todo. Nós não conseguimos evitar a atração. O tempo todo nós nos sentimos atraídos, principalmente por Labha, por Pudipratista, por dinheiro, prazeres e posição. O tempo todo você pode verificar que nós sentimos atração o tempo todo. Dessa maneira, nós vamos perder nosso tempo, gastar o tempo.
Mas nós não podemos evitar fazer isso. Nós não podemos evitar fazer isso porque nós estamos habituados por tempo indeterminado. Nós estamos habituados por tempo indeterminado. Nós estamos habituados. Como que você vai cortar essa atração pela forma, pelo som, pelo sabor? Você acha que é fácil cortar isso? Não é tão fácil. Não é como um pedaço de doce na sua mão, que você come um pedaço e joga fora o outro. Não é assim tão fácil. É muito difícil cortar a atração por os objetos dos sentidos. Mas por tempo incalculável nós estamos rolando dentro do samsara, Nós não encontramos soluções. Nós podemos encontrar um Vaishnava puro, um Shuddha Vaishnava, mas mesmo assim nós somos capazes de negligenciá-lo. Nós vamos dar importância para a nossa própria mente caprichosa, para o nosso falso ego, por qualquer coisa. Mesmo depois de receber a misericórdia do Shuddha Guru Vaishnava, você pode perder a misericórdia e ir embora. Dessa maneira a gente pode perder tudo. Parampujyapada Shirakeshava Goswami Maharaj dizia, na época de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era o sadhu mais poderoso em toda a criação. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Prabhupada original. Na época de Prabhupada, Parampujyapada Shirakeshava Goswami Maharaj dizia que foram vistos muitos devotos, ou assim chamados devotos. Nós os vimos caindo um por um. Nós vimos eles cair diante de nós. Pessoas muito poderosas que falavam o Shastra, memorizavam tudo. Diante de nós a gente viu essas quedas, essas pessoas caírem. Isso não significa que Prabhupada não tenha poder para proteger as almas condicionadas. Parampujyapada Shirakeshava Goswami Maharaj dizia, isso não significa, você está vendo aquela jiva cair, mas isso não significa que Prabhupada não tinha poder para protegê-lo. Não é assim. Você não deve pensar isso. Prabhupada costumava convocar um Nama Sankirtana Yagya, um grande festival que atraísse o mundo inteiro. A vibração sonora do Mahamantra de Prabhupada viajava pelo éter para todos os lados, se propagava esse conhecimento. Então o resultado no presente, nós estamos vendo devotos aqui. Este é o resultado da pregação de Prabhupada. Então ele dizia, neste Sankirtana Yagya, no ritual do fogo dos santos nomes, então nós podemos nos identificar como devotos da Gaudiya. Caso contrário, nós não temos o direito de dizer que somos devotos da Gaudiya. Um devoto da Gaudiya tem um sintoma especial. Como alguém que luta pela liberdade, ele está pronto para dar a vida para todos os demais, ou pela mãe pátria. Eu posso realizar quem está pronto para dar a vida para o Sankirtana Yagya, para o Guru Vaishnava, para Prabhupada. Eu posso perceber. Dessa maneira, o que fazer? Então, Parampujyapada Shirakeshava Goswami Maharaj dizia, Prabhupada convocou um grande Nama Sankirtana, um grande Yagya, no qual é natural que 2 ou 5, talvez 2 ou talvez 5, ou 10, algumas jivas, às vezes tem que morrer. Entende? Algumas jivas, por quê? Você está dando ghee no fogo. Algumas gotas de ghee podem cair no chão e serem desperdiçadas. Eu estou fazendo um yagya para o mundo inteiro para proteger todas as jivas. Então 2 ou 3 jivas se perdem nesse caminho. Eles vão se perder. Eles não conseguem entender e caem. Mas eles são como as gotas de ghee que caem no chão quando é feita a oferenda no fogo sagrado. E qual é o problema de Prahlad Maharaj? Ele era muito sóbrio, muito sereno, não tinha falso ego nem nada.
Qual era o problema Why Hiranyakasipu com Prahlada started Maharaj? shouting? Por What que was the problem Hiranyakashipu with Hiranyakasipu? começou a gritar contra ele? Qual era o problema de Hiranyakashipu? You try to understand what is the problem. Why Hiranyakasipu is shouting this much? Você tente entender qual era o problema. Por que The only Hiranyakashipu gritava dessa maneira, the only reason ficava bravo? for A única razão Hiranyakasipu a única wanted razão to é enjoy the whole creation. que Hiranyakashipu queria Ravana desfrutar he was to think de the toda a whole criação. creation for my enjoyment. Ravana também. If Ele something, gostaria de some desfrutar de toda a impediments criação coming, para o seu desfrute. I can destroy the impediments Se algo and impedisse, clear, tentasse impedi-lo, ele poderia I can destruir clean the way esse impedimento of e my limpar o caminho I can go para o próprio throughout my desfrute. life, I can do enjoy. Eu posso ir, The seguir problem minha is vida that desfrutando. there was no problem. Mas o There was problema no qual é? problem with Não tem there was no problema. problem Não tinha problema with Prahlad Maharaj. Because Prahlad Não tinha um Maharaj, problema first real of all, com Prahlada. in childhood, Porque Prahlada, when he em is primeiro very lugar, polite, doing everything, na sua all infância, the whole life is polite and very nice. a vida inteira But ele era when assim, Prahlad se Maharaj comportava de started maneira speaking muito about gentil the e doce. absolute truth, Mas then quando the Prahlada problem Maharaj started começou a following. falar sobre a verdade absoluta, When então o Prahlad problema Maharaj começou, started entende? speaking about the absolute truth, Quando then Prahlada and Maharaj only começou then a the falar problem sobre a verdade absoluta, But before that, you try nesse to go exato through, momento, então o problema começou. Mas antes there was disso, no problem. não tem Hiranyakasipu used to problema. take in the lap, used Não to tinha kiss, problema. used to Hiranyakashipu bless. colocava ele no Very colo, nice boy. beijava o filho, abençoava meu filho, meu menino. When Prahlad Maharaj Mas, started speaking about the absolute quando truth, Prahlada Maharaj that was começa a starting point of falar all sobre a problems. verdade That absoluta, was the starting point of all problems. então ali todos os problemas Because começaram. Esse é o ponto inicial de todos it os is problemas. very Por quê? dangerous for some people to digest. É extremamente That's why so perigoso much para shouting, que algumas protesting pessoas, against me, elas não conseguem writing digerir all a verdade rubbish, absoluta. É giving por isso que as all pessoas slang gritam, language against me. protestam, escrevem Very nice. tolices, I will have to bear falam it, contra mim. Ah, muito bem. If I Eu vou cannot ter que bear, I will suportar have isso, to sim. leave the post. I mean, Se eu não the puder chair. suportar, eu tenho que deixar a minha I have no posição, right. a minha cadeira de acharya. So, Eu não teria direito. Prahlad Então, Maharaj was very good in Prahlad front of Maharaj Hiranyakasipu era muito up to the bom moment. diante de Hiranyakashipu When até o momento em que ele when começou a Prahlad falar sobre a Maharaj verdade started speaking about the absoluta. absolute truth, from then Quando problems started. Prahlad Maharaj começou a So, falar a verdade absolute absoluta, truth is então not daquele such a instante os cheap problemas thing. surgiram. You can A verdade demand absoluta não é algo somebody barato, speaking, porém, educated man, yes. que você pode If you exigir. can make me understand, Alguma I can pessoa educada understand. pode dizer, olha, se você me fizer If you entender, eu have vou your entender. power to make me understand, then I can understand. You speak. Se você tem o poder de me fazer entender, então eu I posso say, come on. entender. If I Uma pessoa go on pode falar speaking assim. about Eu applied respondi, physics, olha, you se eu understand? falar Applied physics, sobre you understand? física Or if I go on, nuclear speaking ou about some sobre uma mathematics, física actually, aplicada, você consegue entender? E se eu cannot explicar understand. matemática, você vai entender? Olha, não, eu To não consigo understand entender. Então, something, por que você diz que você é capaz de entender? Para special, entender you algo, must have some para conseguir entender minimum algo background especial, nós about that precisamos subject matter. ter um background If I go on mínimo speaking about sobre Sanskrit, how can esse understand? assunto. I cannot Se make eu any head. começar How a you falar can sobre o say? sânscrito, como é que você vai If entender you se eu can falar em speak about sânscrito? the absolute truth Então como é que você vai dizer que properly, você vai then I entender? can understand. Se você puder falar da verdade absoluta apropriadamente, eu posso Even entender. one Não é small assim que a boy gente can entende. understand. Whereas you, 6 Talvez uma years old criança cannot pequena understand. consiga entender. E você que tem mais de I 60 can anos give não one consegue. example. When Dhaka, at Eu posso present, dar um Dhaka is exemplo. a separate country. Quando em I Dhaka, mean, separate, no presente, Dhaka era capital of a separate country. By that país time, not so. separado. In Dhaka, there was some Mas naquela época não. Dhaka é a capital do Bangladesh. Teve uma espécie de exposição lá com escritos de Prabhupada falando sobre Ajamil, que estava para morrer. Vishnudutas are E there. os Jamadutas, os servos de Yamaraj, os Vishnudutas também vieram. So Prabhupada E houve uma writing conversa some, mútua entre Prabhupada eles. writing some Então Prabhupada escreveu some alguns educated mom pontos. from Jagannath College of Dhaka
Então, um erudito da Universidade de Jagannatha, em Dhaka, então umas pessoas educadas, alguns professores, alguns acadêmicos vieram, porque naquela época não tinha telefone para ficar conversando. Tem 12 anos atrás que chegou esse tal de telefone celular na Índia. Tinha aqueles telefones fixos, mas enfim. Na época de Prabhupada, as pessoas passavam telegramas, tac, 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 tac. Dessa maneira eles se comunicavam. Aquilo era o que tinha de mais rápido naquela época. Agora, a gente tem uma supercondução para a nossa comunicação. Na minha vida, na época que eu morava com a minha família, eu ajudava cientistas a desenvolver materiais supercondutores. Qualquer tipo de eletrônico, qualquer tipo de material eletrônico, tudo depende de uma coisa muito secreta, que é chamada de supercondução. Menos de uma fração de segundo. Eu não poderia dizer que em uma fração de segundos, quão rapidamente passa essa energia, esse impulso, essa informação. E aí você tem um tal programa, você aperta esse botão faz com que outra pessoa receba uma pergunta e essa outra o código binário 0 e 1, talvez Maharaj esteja falando. O que você chama hoje de inteligência artificial, tudo isso é possível para Ramanujan, é um cientista que nasceu no sul da Índia. Para ele, a matemática aparecia como os mantras védicos apareciam diante dos rishis. Automanifestos, os rishis escreviam, memorizavam tudo. Todos os tipos, diferentes tipos, centenas de fórmulas matemáticas apareciam para ele. Ele via tudo e ele escrevia tudo. Mesmo hoje, os cientistas não conseguem entender as suas fórmulas. Desse matemático indiano chamado Ramanujan. Porque ele e Einstein trabalharam a inteligência artificial, hoje é possível. Essa é a condição da ciência. Agora veja, mas a ciência quer nos trapacear. O que dizer de Shuddha Guru Vaishnava e do Senhor Supremo? Os semideuses não podem entender o coração de um Vaishnava puro, os sentimentos de um Vaishnava puro, o humor de um Vaishnava puro. Então, não é que eu devo estar numa posição para que você possa entender, que eu possa fazer você entender, não é assim. Você precisa ter um mínimo background, uma mínima base para realizar os assuntos que são explicados. Então, Hiranyakashipu não conseguiria realizar o que Prahlada queria dizer. Mas Hiranyakashipu, cheio de falso ego, ele estava muito bravo. Ele dizia, eu sou o maior de todos. Em toda a criação, Hiranyakashipu pensava, eu sou o mais poderoso, o mais elevado. Nem os semideuses, eles são inúteis na minha frente. Eu posso punir os semideuses a qualquer momento. Quem eles são? De tanto poder que ele tinha, Hiranyakashipu. O que dizer de Hiranyakashipu? O próprio Bali Maharaj costumava dirigir, expulsar os semideuses da sua cidade. Saiam, saiam. Ele batia como num chicote, todos fugiam, voavam para longe, deixavam as esposas para trás. Essa era a pobre condição dos semideuses. Então, como que você vai conseguir alcançar paz e prosperidade? Tente pensar de novo e de novo. Tente se estabelecer em mundos infinitos, onde você quer se adaptar, que você vai receber paz e prosperidade. Aonde você vai dizer que você vai receber isso? Você não consegue. Não tem garantias para que você alcance paz. Mas Prabhupada pode dar garantia.
A maneira como eu falo, a maneira como eu mostro para vocês, o Prabhupada original dizia, a maneira como eu dizia, como eu falava, se você obedecer, eu posso garantir que eu posso levar você até o Senhor Supremo. Mas se de alguma maneira você for me obedecer ou não for me obedecer, se você for me ignorar, externamente você vai dizer, eu tenho amor por você, não tenho nada a fazer. Então eu não posso proteger você. Para a proteção, o Guru e o discípulo têm que ter uma conexão, eles têm que estar acorrentados. Se essa conexão ficar solta, qualquer terremoto, qualquer tremor, quebra esse contato. Nós temos um contato com o Guru, com os Vaishnavas, mas é um contato mole, um contato fraco. Ou a gente nem tem isso ainda, a gente interpreta em teatro, o meu Guru é este, eu fiz grandes sevas do meu Guru. Então a gente abre uma propaganda, uma agência de propaganda. Essa é a situação presente. Essa é a era da propaganda. Se uma coisa é falsa, se você faz uma publicidade de algo falso, ela acaba se tornando verdade. As pessoas dizem, isso é verdade. Mas, na verdade, aquilo tudo é inútil. O que a gente vê nas propagandas, tudo é inútil. Os remédios, tudo é inútil. Mas se você fizer uma grande propaganda, as pessoas falam, vamos comprar aquilo. Antes eu pensei, muito tempo atrás eu pensei, que as pessoas dos países estrangeiros, se eles pudessem ouvir algo absoluto, eles poderiam aceitar. Eles poderiam aceitar, de alguma maneira, e deixar os ensinamentos precedentes e imperfeitos. Mas no momento presente eu percebo que eles são movidos por falso ego, eles são movidos por aquilo que você diria que é o quê? Uma falsidade. Antes eu achava que eles não queriam ouvir a verdade absoluta. Que eles recebiam, eles queriam prosperidade material. Pelo menos eles conseguiam prosperidade material. Mas eu fui convencido pelas situações, pelas pessoas, por alguns sêniores. Se eles estivessem falando a verdade absoluta, eles teriam abandonado tudo. Não, mas no presente não, ninguém quer saber. Eles são guiados por Maya. Eles não estão interessados em ouvir a verdade absoluta. É algo revoltante para eles, a verdade absoluta. Eu sou forçado, porém, a dizer. Eu tenho boas concepções. Não. Eles são cegos. Eles são guiados por outros acharyas mais cegos do que eles. E eles vão ter que morrer, eu não tenho nada, eu não posso salvá-los. O que eu posso fazer? Eu posso continuar falando. Mas se você disser quantos podem vir se inscrever se inscrever comigo, me seguir, eu não posso dizer. Mas eu posso dizer que se você ouvir com todo o seu coração, você vai receber benefício. Isso eu garanto. Mas agora, quem vai me seguir, quem não vai me seguir, eu não posso determinar. Dia a dia, as pessoas vão me deixando, porque a natureza da verdade absoluta é como essa. Se você continua falando sobre a verdade absoluta, sobre a verdade perfeita, ninguém pode aceitá-la. Mas isso não significa que eu não consiga me inscrever aos pés de lótus dos Vaishnavas e de Krishna. Nós estamos atrás de você. O mundo pode te rejeitar, mas eu não sinto problema nenhum em relação a isso. Para mim não é um problema. Eu não estou me sentindo nervoso com nada. Alguns dias atrás, você sabe, 1 ano, 2 anos atrás, aquele homem de Tripura, que espalhou banners pela cidade dizendo que eu sou um trapaceiro. Eu nem sabia nem quem ele era. E as pessoas rasgavam e falavam, vai embora, falavam para ele. 3 ou 4, ele foi em 3 ou 4
encontros, assembleias, querendo provar que eu estava fazendo coisas erradas, ou no tribunal, ele tinha algum problema no cérebro, ele era um paciente psicológico, e de novo isso aconteceu. Uma mulher agora, ela veio e agora está querendo fazer problemas. Quais problemas? Mas agora ela quer brigar. Essa é a condição do mundo atual. Então a gente não pode esperar nada de bom no presente. Dia a dia, a situação piora. Dia a dia, a situação se torna mais precária, degradada. A degradação da humanidade é algo muito doloroso. A degradação da humanidade é algo muito doloroso, mas mesmo a humanidade, a palavra humanidade a gente já não pode mais usar. O que dizer de usar a palavra devoto? Eu sei que você vai reagir contra mim, mas eu gostaria de ver pelo menos um ser humano. Pelo menos um ser humano. Um ser humano, um ser humano, olha, esse é uma pessoa boa. Como na época em que nós nascemos. Quando eu era criança, eu não conheci grandes devotos, mas eu conheci pessoas de coração grande, pelo menos. Pelo menos eles eram seres humanos. Se você consegue depois subir na plataforma da humanidade, você pode entender uma promoção. Mas agora, mesmo eles vão dizer que mesmo que a pessoa não é nem um ser humano, ele pode virar um acharya, um grande acharya. Jura? Ah, é? Sim. Sem você se tornar nem um ser humano, você acha que você pode pular para o nível de um grande acharya? Você na verdade está no nível de um animal. Você pertence à sociedade dos animais. Qual é o problema? Eu sou um acharya. Eles vão dizer, mas como é possível se você ainda não é nem um ser humano? Primeiro você precisa desenvolver humanidade no seu coração precisa crescer. Nós ouvimos muitos incidentes sobre grandes filântropos. Ok, mas um devoto não é algo semelhante a um filântropo. Ele não é um filantropista. O devoto não é uma pessoa que vai ajudar os outros na matéria. Ele tem acesso a Vaikuntha Jagat, mas você não consegue entender. Porque ele não tem dinheiro, não tem poder. Ah, Gorakshara Das Babaji Maharaj é inútil. Quem que vai ouvir esse Baba? Então, Hiranyakashipu, ele alcançou uma popularidade imensa. Hoje em dia, todos os Hiranyakashipus de hoje em dia também ficam populares. Naquela época, tinha só um Hiranyakashipu, agora está cheio. Está cheio de Hiranyakashipu, cheio de Ravana. O que fazer? Incontáveis. Nishingadeva veio, você pode orar, Prabhu. Você tem que vir em infinitas formas para matá-los, porque não tem um só, que você vai colocar ele no colo e rasgá-lo. Existem incontáveis. Como rasgar um por um? Esse é o problema de hoje em dia, a condição. Então, não tinha nenhum problema real com o Prahlada Maharaj, mas o problema principal estava em quem? Em Hiranyakashipu. Ele não conseguia digerir a verdade. E sobre o nosso Guru, uma ou duas coisas nós precisamos dizer. Caso contrário, você teria que seguir Sanda Yamarka ou Shukracharya, dizia Hiranyakashipu para Prahlada. Com o Bhagavata na mão, se eu dissesse você deveria seguir Shukracharya, você segue Shukracharya, você não segue Prabhupada. Eu pego no Bhagavatam para falar isso. A gente não encontra nenhuma alma realizada hoje em dia. A gente pode realizar com todo o seu coração, sua posição, os mundos infinitos, toda a situação de todas as pobres jivas condicionadas. Ninguém consegue realizar isso. Essa é a triste condição. Então, Hiranyakashipu não conseguia digerir aquilo que ele estava ouvindo. E, do ponto de vista de Guru Tattva, na verdade, sobre o Guru, muitas coisas nós estamos discutindo.
Já discutimos isso nas aulas em Hindi, nas aulas em Bengali, mas quem vai escutar? Quem que vai escutar com todo o coração? Ninguém está realmente interessado. As pessoas precisam de glamour, posição, dinheiro, mulheres, tudo. Kamini Kanchan eles querem. Eles não podem tocar a Shalagrama ou ir no Nrsimha Mandir e dizer eu quero o Senhor Supremo. Muitas vezes, eu disse, eles podem ir até o Nrsimhapali, tocar no Nrsimhadeva e dizer eu quero o Senhor Supremo. Eles não podem fazer isso, porque eles não querem Krishna. Eles querem Labha Puja Pratista, guirlandas e tudo mais. Eles não têm concepção nem de que a própria vida deles é instável. Mas eles dão aula, a minha vida é muito instável, eles falam na aula, mas na prática eles não sabem. Tente realizar isso. Hiranyakashipu está dando aula para a mãe, para a esposa do irmão. Oh mãe, a vida é instável. Ele diz para a mãe, ô tolo, por que você não tenta entender isso pessoalmente? Ele dizia, Hiranyakashipu, nosso irmão morreu, o que fazer? Essa é a condição da vida, ele disse para a mãe. Se você realizar, por que você está se comportando de tal maneira? Se você não realiza isso com todo o seu coração, como é que você pode ensinar? Então, Hiranyakashipu queria arranjar um guru instável, um guru temporário, provisório para Prahlada Maharaj. Um guru material que não tinha estabilidade transcendental. Então ele queria que ele seguisse o Guru Shukracharya. Shukracharya é o Guru dos demônios. Shukracharya significa, em Bengali e Sânscrito, significa como aumentar o número de crianças. Ele é muito eficiente em ensinar isso. Como aumentar diferentes casamentos, diferentes crianças. Como aqueles que estão naquelas outras sampradayas. Eu não sei se isso é um dharma ou se não é um dharma. Mas eles deixam você casar todas as mulheres que você quiser. Eu fui com um assim chamado devoto. Primeiro ele veio tomar Diksha de mim. Então quando ele me deixou, ele caiu. No momento que ele me deixou, ele caiu. Então, ele tinha me levado para Aligarh. De Vrindavana é 80 quilômetros. Eu fui lá naquela vila para dar Harikatha. E ele mostrou, falou, olha, está vendo toda essa vila aqui? Um homem, um muçulmano. O filho dele, o neto dele, o bisneto dele, todos eles, é uma única família que gerou todas essa vila. Ele casou com 30 mulheres, 50, 51. Eles aprovam isso. Essa é a condição atual. Agora o governo vai tentar regular, dizendo que as regras devem ser iguais para todos. Não é porque você tem uma regra para você, outra regra para outro. Não, todos vão ter um casamento, não números. Dessa maneira, o governo coloca essas regras. Você não vai poder ficar divorciando como você quiser. Isso não é correto. Dessa maneira, veja, Hiranyakashipu vai aceitar um guru como Shukracharya, que era muito eficiente em aumentar o número de crianças do mundo, em multiplicar as pessoas na realidade material. Isso sim ele consegue fazer. E nosso Hiranyakashipu vai mandar o nosso Prahlada Maharaj para o Gurukula. O Gurukula era controlado por Shukracharya, pelos dois filhos de Shukracharya, Sanda e Amarka. Eles tinham conhecimento material, eles poderiam dar aulas sobre ciência política, ciência social, sociologia. Tudo isso ele explicava, economia. Isso eles sabem ensinar.
e ciência política também, como fazer isso e aquilo. A gente está aprendendo. Hoje, no âmbito devocional, eles tinham que aprender outras coisas, mas agora eles estão aprendendo política. Eles vieram ocupar um grande espaço no âmbito devocional, esses políticos. Eles não são acharyas espirituais, eles não são personalidades espirituais. Como eles se enfiaram no âmbito devocional, eu não faço ideia. Eles não têm nada a ver com espiritualidade. Eles são políticos. Como que eles vieram parar aqui? Eu não faço ideia. Para fazer política suja dentro da devoção. Se você olhar, se uma pessoa que tem experiência, que tem um terceiro olho, se você olhar, imediatamente você vai entender a linguagem corporal. A mente, a linguagem do corpo, tudo dá para ver a condição, imediatamente. E se eles vão diante de um sadhu puro, eles tremem, eles vão embora, eles podem sair correndo. Eles não conseguem ficar. Imediatamente eles querem abandonar aquele lugar. Eles não conseguem olhar nos olhos. Essa é a condição. Então, Hiranyakashipu vai enviar Prahlada Maharaj, esse menino super doce, para quem? Para o Gurukula, para Sandayamarka. E eles vão ensiná-lo. Prahlada Maharaj não vai levantar nenhuma objeção, porque eles têm a posição de Guru. Meu pai mandou eu aqui. E eles falavam um monte de tolice. Tolice em que sentido? Algo que não tem significado prático, mas aqueles assim chamados devotos, eles vão dizer para nós, Maharaj, seja prático. O que você quer dizer que não seja prático? Se você vai me dar uma ideia filosófica do âmbito devocional, Maharaj, seja prático. Eles pensam que eles são práticos. Mas eu posso provar que 100% eles não são práticos. Nós somos práticos. Eles gostariam de comprovar que nós somos que nós não somos práticos. Eles têm, por exemplo, um barbeiro. Tem muitas histórias sobre os barbeiros. Na minha história eu ouvia. Eles são muito espertos. Eles cortam cabelo. Eles são mais espertos que os barbeiros. Esses falsos Vaishnavas. Então, dessa maneira, Prahlada Maharaj foi enviado. O que dizer? Prahlada Maharaj não protestava, ele ficava ali escutando. Mas Prahlada Maharaj aceitava Narada Ji Maharaj como seu guru original. Narada Ji Maharaj era seu guru original. Então, quando ele estava dentro do ventre da mãe, naquela época, eu não posso entrar em detalhes porque tem um aspecto ontológico, um aspecto morfológico. Eu não quero discutir esses detalhes materiais. São coisas que podem ser vistas importantes, mas eu não estou me sentindo inspirado pelo Guru Varga para falar sobre isso. Então, a mãe, por exemplo, ela estava lá, no Bhajana Kutir, num lugar extremamente humilde, caiado. E Narada ali, nesse ashram, falava sobre Tattva Vigyana para a esposa de Hiranyakashipu, mas o menino dentro do ventre dela, ela não prestava atenção, mas o filho ouvia tudo. Se você não acredita, eu posso lhe mostrar para você um teste direto. Se você puder vir, eu posso praticamente mostrar para você a diferença. Eu posso inclusive dizer o nome desse homem que me perguntou como conseguir um lindo bebê. Eu disse algo para ele em relação às escrituras. O nome dele é Jagannatha. Ele é de Puri. E um outro homem, eu tenho 2 ou 3 exemplos que eu poderia dar para vocês. Então, de acordo com a minha instrução, a mãe desse bebê foi falando Harikatha, ouvindo Bhagavad Gita, tudo isso. E esse menino que nasceu, ele nasceu um devoto maravilhoso. Desde pequeno. Você já viu ele? É um bebê. Quando ele olha para mim, ele ri.
tempo Even a todo. fraction of second is not looking here. Ele não olha nem para o Coming lado, from nem the uma way, fração not de looking segundo. Quando ele está Even when I diante was de mim, ele fica me explaining olhando. Vedanta, continuously Mesmo quando eu estava from long explicando o distance looking. Vedanta, de But longe ele when he ficava is me taken olhando. away from me to Mas quando ele é levado Midnapur, embora his own place, para he's feeling Midnapur, very para a sad. cidade onde ele nasceu, ele fica triste, Very o sad. menino. Health deteriorate. A saúde So dele it's piora. possible. So Então é by possível hearing isso. all Bhagavad Tattva Vigyan, Ao ouvir o more Bhagavatattva scientific. Vigyana, In Shastra it is é algo mais científico. Está explicado isso no this Shastra. way, Dessa maneira, Hiranyakasipu Hiranyakashipu wanted to send him there, but quis Prahlad Maharaj enviá-lo para lá. accepting, Mas already Prahlada accepted Maharaj Guru, Naraji Maharaj. já tinha aceitado como Guru Narada Naraji Maharaj. Guru. So, Narada de Maharaj era o seu Guru what verdadeiro. all he heard from the lotus Então tudo que mouth ele of ouviu Naraji dos Maharaj, that is dos more lábios de than Lotus de sufficient Narada Maharaj for era para ele Prahlad mais do que while he suficiente. was at home. But Hiranyakasipu thinking Mas Hiranyakashipu that I pensou, can send him to eu posso Gurukul to mandá-lo learn something. para o Gurukula para aprender algo. According to his own position is okay. De Everybody acordo com a sua própria according to the posição, standpoint you are okay. estava tudo certo. Everybody Depende thinking. da sua posição. As This way pessoas what pensam. happens? Então, dessa Finally, maneira o que aconteceu? Prahlad Maharaj Finalmente, not going to accept Prahlada any Maharaj teachings, não aceitou nenhum not going to accept ensinamento. any teachings. Ele não aceitou os ensinamentos Prahlad thinking, dados por esses all that gurus. teachings Prahlada are Maharaj useless. pensava, But not esses good is. ensinamentos não são Anyway, úteis. when he was, Mas ele não insultou when ninguém. he was brought in front of Quando father, ele foi levado test diante do pai para how ser nicely you testado, are para que o pai teaching your testasse boys, todas as coisas that que ele estava time, aprendendo na escola. Então, naquela Hiranyakasipu época, wanted to ask, the Hiranyakashipu small quis boy can perguntar, feel nervous. So, porque uma but, criança pode ficar in nervosa. Gurukul, what you already Então ele perguntou, o que hear, que how I você ouviu, o can que you você speak aprendeu no something? Gurukula? Você pode repetir algo? what you heard? Then O que você Prahlad Maharaj aprendeu? O que speaking, você ouviu? E Prahlada Maharaj respondeu dessa maneira. nicely, one time go tat sadhu, Ele respondeu de anyasu maneira bhakti perfeita. vinam. Second time, I can come to the point. First time this. Na segunda parte, Prahlad Maharaj depois speaking, Prahlada Maharaj I feel disse, it good eu vou chegar no for ponto. any jivas. Eu acho que é at least in maravilhoso para human qualquer form. jiva, They é must bom live para this qualquer jiva que material esteja na world, forma humana, material viver o samsara, mundo material, which is like a viver o fine samsara well, material, live que é como um and go poço to a very sem solitary fundo, place, jungle, um forest poço sem and água. forest mean sadhu sangha. E a floresta, na verdade, Actually, nessa this is metáfora, forest. significa sadhu sangha. In my Aqui é a opinion, floresta. I think it is Na minha forest. opinião, eu penso que Forest aqui é a of all material floresta. people. Aqui nós Forest estamos of numa floresta de all pessoas dirty things. materialistas. In my Uma opinion. floresta de It coisas is- sujas. Essa é a minha But opinião. when I go to a very calm and Mas quiet quando eu place vou in Vrindavan, para um lugar it calmo, is not tranquilo, em forest. Vrindavana, There are lá não é sadhus there. floresta. I am Existem chanting sadhus Harinam, lá. feel comfortable. So, in your Eu opinion, canto os maybe santos it is nomes e me not sinto forest, confortável it is lá. city. But my opinion Na is sua opinião, aqui não é uma forest of floresta, matter. é a cidade, mas para mim isso aqui é uma Because floresta material. In African Porque forest or Amazon, if you a floresta take you in na helicopter and África ou throw na you, you can Amazônia, get lost. se um helicóptero jogar você lá dentro, você se perde, So ninguém dense. nunca mais vai achar você. É So uma this is the floresta condition. densa. Material Essa é a ocean condição. or material forest. Um oceano Where- ou uma where floresta material. If you get lost, Um oceano I material. cannot trace you. Se você se perder, So por isso better eu não this posso te life you try achar. to take advantage. Então é melhor que nessa vida Don't você try tente to wait tomar for the vantagem next life to desse come. conhecimento. Não tente It's esperar my para a request próxima to you. vida para fazer bhakti. É o meu pedido para você. So, Então, Hiranyakasipu asking this way. Hiranyakashipu Prahlad was perde speaking, isso. what I O learned Prabhupada from Maharaj Guru, diz, o que eu aprendi what do I meu learned Guru, from Guru, he is asking me to speak something good. ele What está I me pedindo learned, para falar I algo, actually learned from my spiritual master. mas eu, na verdade, ouvi do meu mestre Naraji espiritual, Maharaj. de Why Narada not de I speak Maharaj. this? Because anyway, Por que eu não vou falar I'm isso? not going to Porque meu learn Guru é anything ele. from Sandhya Eu não Maharaj. vou conseguir aprender nada de That's why he Sandayamaka, started pensou Prahlada. speaking in front E é por isso que ele falou Hiranyakasipu. diante de Hiranyakashipu Tatsadu mannehe asu este verso. varjadehinam sada samudbhigna dhiyama sadgrahat hitvattopatam grihamandakupam vanam gataha yad harimasrayet. What Prahlad Maharaj speaking?
O que Maharaj disse? Sada samod vigna dhiyam sadgruhad hitvattupatam grihamanda kupam banam gataha yad harimasrayet. I think it very good by living. Prahlada disse, eu acredito que seja muito bom deixar o samsara material que é cheio de tensão e perigo, cheio de ansiedade. Todo mundo vai colocar você em tensão, desnecessariamente. Você não fez nada, mas eles vão querer te atacar. O que fazer? Eu dou risada. Essa é a condição. Então, Prahlada Maharaj disse, eu penso que é mais prático para qualquer jiva que esteja na forma humana, que podem deixar um samsara material que pode ser comparado a um poço sem água, e que eles vão à floresta cantar os santos nomes, que eles são controlados pelas estrelas e pelos planetas. Netuno, seu mapa está ruim, o seu Saturno está numa curva, pode colocar você em problema. Por que você não põe uma joia? Veja, eu não tenho joia, não tenho anel. A gente põe anel aqui, ali. Então, essa é a condição. De acordo com a posição das estrelas, a sua sorte muda. Mas a nossa sorte é controlada pelo Prabhupada original, pelo nosso Guru Varga. Se você me deixar, eu vou para a floresta, eu estou acostumado. Não é que eu não consiga viver sem ar-condicionado. Eu estou acostumado. Eu vou manter o meu estilo de vida que eu tinha em Vrindavana. Mas hoje em dia eu vivo de maneira mais simples, mais pobre. Eu estou acostumado. Se alguém quiser me trapacear, me deixar, eu não ligo. Eu continuo. Estou acostumado. Vida simples e pensamento elevado. É uma chave. A chave principal. Eu prefiro viver assim. Então, de qualquer maneira, Prahlada Maharaj diz, eu acho que isso é bom. Deixar esse samsara. Essas tensões deste mundo material, cantando os santos nomes. E Hiranyakashipu ficou muito bravo, como um fantasma. O fantasma fica bravo se você fala Ram, Ram, Ram. Diante daquele fantasma que entrou dentro de uma menina. Eu conto essa história, todo mundo conhece essa história lá, eles não se esquecem. Até os discípulos de Narayana Maharaj falam, Maharaj, a gente nunca vai esquecer, quando nós vamos descansar em um lugar solitário, a gente pensa que um fantasma vai vir. E como que você atacou aquele fantasma? Até hoje eles me perguntam. Então, quando eu comecei a falar algo bom, o fantasma começou a quebrar todas as fotos no quarto. Ficou bravo. Todos os quadros. Ele não estava acostumado a ouvir o Harinama de Ramachandra. Se você pronunciar Ram, Sita, eles ficam bravos, os fantasmas. Então, quando Prahlada Maharaj fala, é o melhor ensinamento. Você precisa fazer Harinama. Hari? Quem é Hari? Da onde se aprendeu esse nome Hari? Se eu achasse Hari, eu cortaria ele em pedacinhos, diz Hiranyakashipu. Ele matou meu irmão querido, meu irmão amado, Hiranyaksha. Você pensa que eu vou deixar ele fazer o que ele quiser sem nenhuma resposta? Vamos ver. Vamos ver que tipo de personalidade ele é. O que você aprendeu? De quem você aprendeu? Hiranyakashipu diz para o Guru, ei, ensine-os para os Sandayamaka. Vocês ensinaram isso para ele? Não, a gente não falou nunca de Krishna, de Hari para eles. E de onde ele aprendeu? Ele está fechado lá no Gurukula? Ele está protegido? Nenhum sadhu, nenhum sannyasi veio lá para ensinar as crianças. Então foram vocês. Não, majestade. A gente nunca ensinou isso para ele.
Eu não sei como é que ele aprendeu isso. Sandayamarka vão dizer, se você não acreditar, pergunte para os outros meninos. Nós nunca mencionamos esses assuntos. Mas a gente ensina sociologia, economia, tudo isso. Política. Então, da onde que ele aprendeu? Não sei, é natural dele, ele é assim. Natural? Ele tem esse humor, eu não sei. Talvez ele herdou isso de alguém. Eles disseram, ok, então por enquanto eu perdoo, vão embora, vão embora. Mas o que Prahlad Maharaj disse, Hiranyakashipu ficou satisfeito pelo menos em ouvir que o filho chamou ele de rei dos demônios. Asuravárya, mais elevado dos Ashuras, Hiranyakashipu falou, alguma coisa ele aprendeu. Alguma coisa ele está dando honras para mim. Isso aí pelo menos ele aprendeu, pensou Hiranyakashipu. Mas os devotos riam, porque quando Prahlad Maharaj dizia isso, os devotos riam, mas ele se sentia honrado. Agora ele disse alguma coisa boa, pelo menos ele falou essa frase. Oh, maior de todos os Asuras, Tamaguna e Rajaguna. Se você é o Himalaia dos Asuras. Isso é muito bom, pensou Hiranyakashipu. Hiranyakashipu se sentiu feliz. Ele sabe me honrar. Ele não me chamou de pai. Prahlad Maharaj nunca chama Hiranyakashipu de pai. Ele fala Suryavarya Dehinam. Por enquanto eu perdoo. Vão e ensinam ele direito, que ele aprenda política. As outras coisas podem ser opcionais, mas política é o mais importante. Então, eles enviaram isso para o Gurukula. De novo, Prahlad. O Prahlad ficou lá longos meses. Aí eles falaram, agora, rei, ele aprendeu. Depois de um tempo, levaram Prahlad de volta. De novo. Hiranyakashipu colocou o menino no colo. Cheirou o seu cabelo, sentiu o afeto pelo filho. Beijou as bochechas, mexeu nas bochechinhas do filho. O que você aprendeu? Diga. E ele pronuncia os 9 membros de Bhakti. De novo ele está falando de Bhakti? Da onde que ele aprendeu isso? Esse é o melhor ensinamento, Prahlad respondeu. Aí Hiranyakashipu começou a gritar com Sandayamarka. A gente não pode dizer nada, a gente não sabe de onde ele tira essas coisas. A gente nunca ensinou isso para ele. Depois disso, Hiranyakashipu ficou muito bravo. Por que ele está falando que ele pegou o menino e jogou ele no chão? Seu lixo inútil. Lixo. Agora a Prahlad virou lixo, porque ele fala a verdade absoluta. No campo do devocional também é assim. Aqueles que falam do Prabhupada original são lixo. Pô, joguem o lixo fora. Aqueles que vão falar sobre Maya são maravilhosos. Essa é a condição de hoje em dia. Como a condição de Hiranyakashipu. Onde quer que você vai encontrar isso na América, na Rússia, na França, na Itália, na Alemanha, na Suíça. Onde quer que você vá. Eles vão ver desfrute no nome do Hari Bhajana. Mais do que Hiranyakashipu. Eles arranjaram maravilhosos, grande desfrute, esse que eles acham que é Bhajana. O que aquele tolo ali de Shambhava está falando não é Bhajana. Isso é Bhajana, viajar pelos países e pregar um Siddhanta adulterado.
Eles acham que isso é favorável. Them out Eles não forever sabem que Mayadevi vai chutá-los para longe para sempre. for going against the Por ficar Prabhupada, contra o Bhaktivinoda Thakur. contra o Prabhupada original, contra That they have no Bhaktivinoda Thakur, information. contra o Guru Varga. Actually, they are actually Isso eles não communists. sabem. Na verdade, eles são They are tipo material. comunistas. They São actually materialistas. Eles têm algum ismo No dentro deles, algum free fanatismo. to Eles não estão realize this livres good and bad, para they realizar even o que é bom e o que é ruim. idea. Eles não Anyway, têm uma ideia clara. so he Então, was thrown out ele foi jogado fora. to do. O que fazer? Finally, what happens? Então, o que aconteceu? King become very angry. O rei ficou muito bravo. I am going to cut short my Eu vou ter que discussion. cortar um because pouco a no nossa time. análise, porque não temos tanto Then tempo. Hiranyakasipu asking, Então, Hiranyakashipu Hey! pergunta, ei, what is the power behind him? qual é o Behind you? poder For que está why por you trás are de feeling você? so Por que peaceful, você se sente no tão tension? pacífico e não fica What is that tenso? power? Qual é esse poder? Prahlad Maharaj says, same A power. palavra diz o mesmo What poder. that power going to guide me? O Same poder que power me going to guide guia, you. guia você. Stop it! Pare! Speak out! Fale! Who is your Hari? Where is Hari? Quem é esse seu Hari? Where Cadê is he ele? can find? Aonde ele está? Quero ver. Everywhere? Ele está em todos os Hari is lugares, everywhere. respondeu para lá. Ele está em todos When os not? lugares. Aonde ele não está? Everywhere. Em todos os Then in lugares. this pillar also? E nessa As per your coluna opinion? também? Nesse Yes. pilar? Here Segundo a also. tua opinião? Aqui também. Sim, respondeu para lá. Here also? Prahlad Maharaj very Para lá do peacefully- Maharaj Yeah. pacificamente Here disse, sim, also. aqui também. Ele está let me aqui. see. Então deixa eu ver. Provide com- fist of fury Deu um on soco the- no pilar. on this pillar. Nesse And the pilar. pillar break O down pilar quebrou, like glass pieces. como se fosse um pedaço de vidro And from quebrado. there inside that E pillar, de dentro desse pilar, Satyam vidhatum nijabhitva bhashitam, what my devotee is speaking, it can never become false. aquilo que os meus devotos dizem nunca pode ser falso. Então Hiranyakashipu se manifesta He is present all na day. forma do Brahman, ele está presente até nas partículas de We poeira. cannot see because we Nós are não blind. podemos ver porque somos cegos. After that, what happens? Então depois disso o que acontece? Hiranyakasipu Hiranyakashipu observa o que será isso. not half lion, half man. Metade leão, metade homem. You must remember Você deve se lembrar que it is Hiranyakasipu é o who próprio has done Hiranyakashipu such a austerian penances que já fez which muitas is austeridades not done before by anybody, e que não... never done before. Algo que nunca foi feito antes por ninguém, nunca será feito depois na história da criação. At present, A austeridade de or in Hiranyakashipu future, é incomparável no bhuto, no no bhavishyat. passado e no futuro. Suggestion. By that Então, power pelo poder, is getting the blessing of Brahma. ele recebe a bênção de Brahma por conta dessa sua austeridade, What benediction pelo poder da sua I austeridade. like to become I like to be present eternally. E ele perguntou que bênção, Brahma perguntou que bênção você quer. What I have no Eu quero eternidade. Não, não posso dar porque eu não tenho, disse o Brahma. any other, no other Peça outra things I coisa. cannot take. Não, outra coisa eu não quero. Again, he started- A Hiranyakashipu fez mais austeridade ainda. I told you, E Brahma se manifestou de I'm ready novo. to give you benediction. Eu te dou qualquer bênção, disse Brahma. Eu quero imortalidade. Then he Não, wanted to mas make eu não fool posso of dar. Brahma. Então ele quis Brahma is, trapacear o Brahma. an old man now. Falei, esse Brahma está velho. So, Brahma wanted to make fool of Brahma. Okay, you need not give. I can Então, make fool of não me dê então. So Mas ele pensou, eu vou you bless trapacear me ele. Então me so that abençoe no assim, ó. human beings Que nenhum in ser this humano nessa creation- criação in this creation, possa me nobody matar. can kill me. Que ninguém dessa criação possa me matar. Abençoado. Okay. Ok, tácito. No weapon, nothing Nenhuma can kill arma me. pode me matar. Okay. By Ok, no weapon. nenhuma arma. By no weapon, nobody can Nenhuma arma poderá matar você. nobody can kill me in the Ninguém vai daytime poder or night me time. matar nem de dia nem de noite. Ok. Follow. No, nobody can. This way, Então, he wanted dessa to make maneira, fool of Brahma. He is laughing inside. Ele I estava thought rindo he- do Brahma. Ha, ha. he was not ready to Ele give não me this queria me kind of dar essas benediction bênçãos. so that I can become Que eu me tornasse immortal. imortal. But Mas eu anyway, consegui I'm mesmo going to assim. take it now. Eu So, fui lá e not peguei isso para daytime, mim. not Eu falei não de dia, não de noite, não dentro da casa, não fora da casa, nem no espaço, nem na terra. Okay. Ok, e o Brahma But he don't know. consentiu com tudo, He don't know mas ele the não magic sabia of Bhagavan.
da mágica do Senhor Supremo, da Maya do Senhor Supremo. O Senhor Supremo vai preencher todas essas condições estabelecidas por Hiranyakashipu. No rastro dessas bênçãos que o Brahma estabeleceu. Então, quando quando Nishimadeva aparece, Hiranyakashipu pensa, o que é isso? Deve ser o meu inimigo. Ele pega uma espada e começa a lutar contra ele. Diz que parecia como se fosse uma imensa fogueira e um inseto tentando brigar com a fogueira. Hiranyakashipu tentando lutar contra ele, contra Nishima. Você sabe o que é um avestruz? Não, um pavão. Quando o pavão acha uma cobra pequenininha, eles comem a cobra. Eles matam, pegam e depois, como um rato. Você já viu gato pegando rato? Ele pega e solta, pega e solta. Então, as cobras também, elas tentam caçar ratos dessa mesma maneira. Então, dessa maneira eles brigam por muito tempo e o Senhor estava brincando com todas as suas infinitas mãos. Mas o Senhor Supremo não ia usar nenhuma arma. E o que acontece por fim? Finalmente ele pega Hiranyakashipu, ele levanta Hiranyakashipu e ele vai na soleira da porta do palácio, não é nem dentro nem fora. Não foi no espaço e nem na terra, ele coloca ele dentro de cima do colo. Não com a ajuda de nenhuma arma, ele usa as próprias unhas e rasga o peito de Hiranyakashipu. E o sangue espirra, esguicha. E Nishima fica todo manchado de sangue. E o Senhor pega todas as tripas de Hiranyakashipu e levanta-las no ar assim. E ao observar essa imagem assustadora, mas isso é assustador só externamente. Bhagavan Nishimadeva era muito misericordioso, é muito misericordioso. Externamente ele põe medo nos demônios, nas bruxas, nos rakshasas. Mas para os devotos, ele é como um leão é perigoso para os outros, mas para o próprio bebê, para o próprio filhote, ele lambe. O leão lambe seu filhote. Dessa maneira, Bhagavan Nishimadeva vai destruir Hiranyakashipu. Nós oramos para Nishimadeva. Infinitos Hiranyakashipu, vem orar ao Senhor. Tinha um Hiranyakashipu naquela época, mas agora está cheio. Tem Hiranyakashipu para tudo que é lado. Quem poderia matar todos? Nós não podemos fazer nada. Você tem que nos proteger. Esse é o nosso pedido. Então, depois disso, todos os semideuses ficam com medo. Como pacificar Nishima, que estava rugindo de forma muito irada, com ira divina. Então aí o Senhor Brahma e o Senhor Shiva não tinham coragem de chegar perto dele. O Prabhu está bravo. E Brahma fala para Prahlada, meu filho, você, é para você que ele fez tudo isso. Por que você não vai falar com ele, pacificá-lo? E Prahlada Maharaj vai, sem estar com medo, sem estar nervoso, ele vai diante de Nishima com as mãos assim. Nishimadeva não pôde manter a sua ira divina. Assim que ele viu Prahlada Maharaj diante dele, Nishimadeva não pôde. Ele parou de rugir e colocou a mão sobre a cabeça de Prahlada. Prahlada Maharaj presta reverências deitado, o Senhor levanta ele e põe ele no colo. E lambe ele.
And after that, Prahlada Prahlada went on doing so nice, continuously. Prahlada faz uma oração lindíssima, Different slokas. pronuncia diferentes versos. Um menino pequeno, Not big ele learning, não é um grande but sábio, went on mas ele continua falando e in recitando front of diante de Nrsimha, de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, Once a sloka and speaking to you. de Nrsimha. Once a sloka. Um desses versos eu repito para What I vocês. started with the Que sloka, verso you can com o qual eu remember? comecei, você se lembra? What I started with? Com que verso eu comecei? Yasmad priya priyo viyoga sanyoga janamo sokagnina sakala jani sudashamana dukshaushadam tadapi duksham ataddiya aham bhamam vadame tabada sujogam. This. Bhagavan, Ó Senhor, make me your me faça seu servant, servo, give me dê seu seva. That is the eternal Essa é a solution. solução Or eterna, other nenhuma solution outra solução eu desejo. Anyway, I am not going to fear your fearful face. Eu não vou ter medo da sua Naham face vivemite assustadora. oti bhayanakasya divharko netra bhukuti rabasagradangstad. I am not going to fear your fearful mouth. Eu não vou ter medo da sua boca gigantesca, eu tenho medo desse samsara. By watching your fearful mood, I Eu não am tenho not medo de ver você irado. Naham vivemite oti bhayanakasya divharko netra bhukuti rabasagradangstad. Eu não vou ter medo de observar seus dentes, tudo. Eu sinto esse samsara material como algo perigoso. Oh. De propósito, eles estão pulando dentro do fogo. O fogo brilhante do samsara. Qual é a solução para isso? De qualquer maneira, nós oramos para Nrsimhadeva Bhagavan. Aqueles que pensam que são muito maduros como devotos, que já são devotos Raganugas, para eles o Gurupada Padma cria um chicote. Por que eu preciso adorar Nrsimhadeva se eu já sou Gopi? Eles dizem. Bhakti Pramod Puri Goswami adora, mas ele não sabe nada sobre Rasa Tattva. Gurupada Padma dizia, eles são os tolos número 1. Por tempo infinito eles não vão poder sair do inferno. Então nós precisamos adorar Nrsimha, não para receber a aprovação de Nrsimha das nossas atividades pecaminosas. Nrsimha, eu faço 8 parikam para você, depois eu posso pecar de novo? Não, não é isso. Estamos orando para Nrsimhadeva para que a nossa vida de bhajana seja muito macia, perfeita. Diferentes demônios vão tentar nos matar, vão tentar parar nosso esforço honesto. Mas Nrsimhadeva está lá. Então nós oramos aos pés de Lord Nrsimhadeva. Eu vou parar por aqui hoje.